Olá a todos que estão nos acompanhando no InteractCast. Chegamos agora na nossa edição de número 10, nosso 10º episódio, e estamos trazendo aqui dois convidados representantes da Weishaupt, empresa em Indaiatuba, que é com sede em Indaiatuba, na verdade uma empresa alemã, né, com quase um século aí de experiência no mercado. E os nossos convidados estão aqui para comentar um pouco aí sobre esse mercado de atuação em energia, né? Aquecedores industriais, a planta. Bom, primeiro de tudo, eu vou pedir que vocês se apresentem aí para os nossos convidados. Estamos aqui com o Robert, diretor-geral da Weishaupt, e com o Adilson também, que é diretor comercial aqui no Brasil. Por favor, apresentem-se aí para quem está nos assistindo. Perfeito. Oi, bom dia a todos. Um prazer, não, fazer esse podcast com vocês. Bom, meu nome é Robert Estifada, não? Como vocês percebem de meu sotaque, sou alemão. Sou diretor-geral da Weishaupt do Brasil, faz 4 anos. E, bom, vai ser um prazer hoje falar um pouco sobre o mercado energético. Bom dia a todos, meu nome é Adilson Souza, sou o diretor comercial para a América do Sul da Weishaupt do Brasil. Prazer estar com vocês, vai ser um prazer compartilhar um pouco aqui da nossa vivência nesse mercado. Tá certo. Bom, seu Robert, então, 4 anos que você está aqui na posição. Antes você trabalhava na Alemanha mesmo? Veio para o Brasil recentemente? Não, eu estou aqui faz 18 anos e trabalho em outras empresas alemãs, empresas também familiares, com capital alemão. E agora meu terceiro emprego aqui no Brasil. Certo. E seu Adilson, faz quanto tempo aí que você está na Weishaupt? Esse ano eu completo 10 anos de Weishaupt. 10 de casa. De casa, 10 anos e há 30 anos no mercado de energia, de modo geral. Ah, então tá com experiência aí na área, né? Sempre aprendendo. Bom, eu queria perguntar para vocês sobre um pouco da história da empresa, se vocês puderem passar rapidamente, assim. Sim, muito rápido, não? A empresa aqui no Brasil, a fundação foi em 1971. Falando daquela época, 1971 foi um momento onde o Brasil não produzia nenhuma gota de petróleo, não? Significa o fundador da Weishaupt, o Max Weishaupt, tinha uma visão com o Brasil, porque hoje o Brasil é um país, eu acho que o 8º país com maior produção do petróleo no mundo. O Brasil ganhou muita importância no mercado mundial. E, bom, a origem da empresa é uma empresa alemã tradicional, familiar, que foi fundada em 1932 lá na Alemanha. Uhum. E em 1951 saiu a primeira patente de um queimador Weishaupt e logo depois começou a produção do primeiro queimador a óleo em 1952 na Alemanha. Significa que temos mais de 70 anos de experiência com a fabricação de queimadores e isso nos torna pioneiros no mercado, não? Sim, e no Brasil você comentou que desde 71, então, vocês estão presentes, mas desde o início a presença foi aqui na cidade de Indaiatuba? Não, a gente começou em São Paulo, mas o fundador comprou um terreno em 1974 aqui em Indaiatuba, quando Indaiatuba era uma cidade muito pequena, e porque ele sabia que essa Indaiatuba um dia vai ser uma cidade com uma importância enorme, não? Como hoje em dia está muito bem comunicado, Santos Dumont, Viracopos está muito perto, não? Para trazer a mercadoria, Bandeirantes, Anhanguera está muito bem comunicado, por isso ele comprou esse terreno. Em 2009 a gente inaugurou o prédio aqui em Indaiatuba e mudamos de São Paulo para Indaiatuba. Certo. E as operações aqui na planta de Indaiatuba não é de fabricação?
correto? Não, aqui a gente compra o queimador na Alemanha, a gente testa o queimador aqui antes de entregar para os clientes. Temos um estoque de peças de reposição com quase 10.000 itens, não? Isso. E muito importante, temos assistência técnica aqui em Indaiatuba. Significa, se um cliente tiver um problema, aí a gente atende desde Indaiatuba, não? Com nossos próprios técnicos. Só uma pequena, mais um detalhe sobre o grupo Weishaupt. Hoje em dia somos 4.400 funcionários a nível mundial. E a empresa, em 2023, ultrapassou pela primeira vez na história 1 bilhão de euros de faturamento. Para uma empresa familiar, um resultado excelente. Sim, com certeza. A questão da relação da planta brasileira, do escritório aqui brasileiro, com a matriz alemã, vocês são uma subsidiária, qual que é a relação direta que vocês têm de hierarquia ali com a... Nós somos uma filial, não? Uma filial da Weishaupt Alemanha, não? E somos uma filial dos 23 que existem no mundo, não? Estamos com representações em mais de 30 anos, em 30 países. Significa, em todos os países estratégicos, temos um Weishaupt, um contato Weishaupt. Certo. E aqui na América Latina, o Brasil tem alguma importância relativa a isso? Bom, a gente administra América Latina desde Indaiatuba, significa nossa região de vendas é toda a América Latina até... Indaiatuba atende toda a América Latina. Até México. México pertence a Weishaupt Canadá, mas a gente atende toda a América Latina, que é um grande desafio, não, pelo tamanho, não, do continente, mas tudo é nosso aqui. Sim, então vamos dizer assim, um ponto estratégico mesmo, né? Como é que funciona? Vocês então importam a tecnologia, né? Só que tem alguns desafios de adaptação com o mercado nacional, com o mercado latino. Como é que funciona essa questão? Você falou que você testa o equipamento. Qual que é essa? Não, de modo geral, o equipamento ele chega totalmente adaptado tecnicamente para o mercado latino-americano. Né? Do ponto de vista de normatizações e de utilização, ele é plenamente adaptável. A gente não é necessária nenhuma adaptação extra, né? Da maneira como ele é fabricado, ele atende a várias normatizações, né? O que, eventualmente, a gente faz alguma adaptação para mercados muito específicos, como o argentino, que tem a sua legislação própria, mas eu diria isso é mais no que tange a acessórios, né? Não ao equipamento propriamente dito. A legislação influencia diretamente na fabricação. Não, existe uma normatização para cada grupo de países. Existem grupos de países ou países específicos, né, dependendo da sua demanda, né, por esse tipo de equipamento que tem a sua normatização. Então, mas não é necessária alguma adaptação. Nós fazemos mais no âmbito de acessórios para atender questões muito específicas de cada localidade. E você tem algum case assim de sucesso, assim, alguma questão de uma implantação emblemática de equipamentos em alguma empresa nacional ou do mercado latino? Bom, de modo geral, assim, acho que vale a pena dizer que o nosso portfólio ele é bem amplo, né? Por uma questão estratégica, na América do Sul, Latina, na América Central e do Sul, nós optamos por distribuir queimadores, né? Então, onde há demanda de calor, onde há demanda de energia térmica para aquecimento, é um mercado potencial nosso. Como filosofia de desenvolvimento do produto, nós focamos ganho energético e ganho na parte de emissões, né? De diminuição de emissões. Então, o que acontece? São vários cases, ao longo desse tempo foram vários cases de sucesso, né? A maioria deles... Emblemáticos? Assim, o emblemático, por exemplo, num caso de estufas para aquecimento, né? Secagem de pintura. Certo. Né? Nós tivemos 3 casos muito recentes, né, onde alcançamos... A nossa expectativa era de um ganho
energético importante, assim, na casa de 2 dígitos, né? Acima de 10%, e a gente alcançou mais de 30% em economia energética. Uhum. Aliado aí 30% de ganho em termos de emissões. A gente deixou de emitir 30% em emissões no meio ambiente. Né? Então, esse é um caso muito recente, mas isso é uma aplicação para secagem. Certo. Mas nós temos outros casos muito emblemáticos na parte, por exemplo, de caldeiras, né? Caldeiras de vapor, onde consegue ganhos assim, acima também dos 2 dígitos. Né? E na parte ambiental, existem... todo projeto, necessariamente, a gente consegue um ganho ambiental. Né? Uhum. E isso tem sido assim, uma procura do mercado por esse tipo de ganho. E nesse aspecto, a gente tem muitos cases, né? Sim, claro. Para ilustrar. Só para completar, claro, aqui na América Latina a gente vende, a Weissop vende queimadores, não? Mas o grupo Weissop oferece um portfólio muito mais amplo de produtos. Não? Questão de tecnologia de automação. Sim, temos aí sistemas de aquecimento, temos bombas de calor, temos uma empresa que faz o gerenciamento de energia, não? Uhum. Em prédios inteligentes, temos outra empresa que faz a exploração de energia, não? Através da geotermia, não? Temos vários produtos mais no grupo Weissop, mas aqui na América Latina a gente só oferece nossa solução com queimadores. Certo. E se alguma empresa latino-americana quiser ter acesso a esse outro tipo de tecnologia, é através direto ali da matriz da Alemanha. Da Alemanha, exatamente. Porque a nossa matriz sempre exige, não somente vender um produto, oferecer um pacote, e esse pacote implica, sobretudo, serviço. Não? Uhum. E se não tiver serviço aqui, não faz sentido vender um produto. Não. Sim. Tá. Bom, é legal. A Weishaupt está com soluções, pelo menos é famosa por trazer soluções de baixo NOx para a indústria. Vocês podem falar um pouco sobre isso para a gente? Bom, claro, a indústria nos procura soluções para a redução de gases de combustão, NOx, CO2, E aí temos uma boa solução, porque a indústria está muito preocupada, pelas emissões. E muitas empresas têm já metas muito exigentes, por exemplo, reduzir o CO2 em 50% até 2035, não? Certo. Essas metas são uma preocupação assim empresarial ou é uma questão de regulamentação? Não, ambos. Ambos, exatamente, ambos. As próprias empresas querem cumprir as exigências da sustentabilidade, não? E também tem que cumprir as normas de cada país, não? Exatamente. Existe uma diferença, né, do ponto de vista de políticas ambientais, varia de país para país, mas nós temos visto os 2 tipos de iniciativa. Existe tanto a parte de regulação, que tem avançado bastante, sobretudo nos últimos anos, né, por conta das exigências do momento que a gente está vivendo, mas também as próprias indústrias, por iniciativa própria, né, estão impondo metas agressivas de redução, independente da questão governamental, vamos dizer assim. Certo. Então, em alguns momentos até alguns requisitos em nível mundial de algumas corporações, né, elas são mais agressivas do que ambiciosas, vamos dizer assim, do ponto de vista de redução, do que as metas governamentais. Mas, de modo geral, a sociedade tem se mexido e cobrado, né, soluções nesse sentido. É atrelado a eficiência energética do equipamento com a redução de poluentes ou não é uma curva atrelada, uma coisa com a outra? Então, quando a gente olha para o portfólio de queimadores da Weishaupt, o mesmo equipamento ele pode ter 4 classes de emissões. Né? Isso em função justamente da exigência de cada país, de cada aplicação. Então, o que nos leva a escolher um equipamento é justamente o nível de exigência de emissões para cada local. Então, o mesmo equipamento ele tem pelo menos 4 níveis de redução de emissões.
E aí eu comento que no nosso nível standard, hoje ele atende com muita folga, né, eu diria com 20% pelo menos de folga, do que a legislação brasileira recomenda. Né? Então, em termos de emissão de NOx, um equipamento Weishaupt, a gente pode chegar nos menores níveis, né, em termos do mercado mundial, mas o nosso nível standard tem essa vantagem. O nosso nível standard hoje está muito oferece uma redução muito maior do que a solicitação da legislação. Essas reduções, bom, você falou dos 4 níveis dos equipamentos. De tecnologia. Sim. A questão claro que a questão de custo desses equipamentos é um custo-benefício atrelado também com a tecnologia que ele oferece. Mas é um equipamento que se paga a longo prazo, por questão de economia, de eficiência, ou não exatamente? Bom, aí a gente fala sobre o payback, não? Isso o cliente sempre exige. Ele fala, bom, eu vou fazer um grande investimento, não? Numa nova tecnologia, uma tecnologia alemã, que é cara, tá? E ele fala, e quando seria o retorno desse investimento, não? Muito importante, não? Claro, isso depende de cada caso, não? Mas normalmente estamos falando de que prazo mais ou menos? Imagina que nós trabalhamos na América do Sul com vários tipos de combustíveis, né? E dentro desse cenário de mercado, né? Vamos imaginar que nós temos aqui um determinado cliente que está consumindo um determinado gás, né? Certo. Um determinado gás combustível, e que ele tem a sua curva de consumo, a sua demanda energética, né? Então, o nosso trabalho é justamente entender essa demanda, né? E fazer todo o raciocínio, quais são os possíveis ganhos, né? De redução que a operação nova com menor emissão vai proporcionar. Nós estamos falando assim de quase, eu digo que 90% dos casos a gente supera a nossa previsão de ganho econômico mesmo dos projetos. Sim. Eu digo 90 porque os outros 10, né, a gente atende, né, atendemos, e o que acontece é que às vezes você mira na economia de combustível e em função do que a tecnologia oferece, os ganhos operacionais, né? Vou dar um exemplo mais ilustrativo. Você tem, o cliente trabalha com uma pressão de vapor de 10 quilos, tá certo? A tecnologia Weishaupt permite que ele trabalhe com uma pressão muito justa com uma variação mínima. Então, a gente consegue que ele trabalhe nesse processo a 9,5 kg. Esse meio quilo de pressão a menos proporciona um ganho econômico maior do que o ganho da combustão, às vezes. Né? E esses 9 quilos lá na produção dele, o fato de que a gente conseguir fazer um fornecimento estável, porque esse é um outro ganho paralelo interessante. Né? O fato de você estabilizar a temperatura, estamos falando de chama, estamos falando de aquecimento. Não é uma coisa muito simples de fazer. Mas quando a gente consegue garantir essa operação mais estável, o ganho em termos de qualidade de produto e produtividade do cliente, né, é um ganho acessório. Então, quando você faz a somatória desses ganhos, a gente costuma surpreender. Esses 10% que eu estou falando são esse ganho extra na operação. E a gente garante, não, uma redução de combustível, uma redução de gás de combustão para nossos clientes. A gente garante isso via contrato, não? Um valor X, não? Uma redução X. E muitas vezes a gente supera isso, quase sempre não, a gente supera isso, não? Recente, a gente teve um caso, não? Aí fizemos as medições, não? Começamos com o projeto com o cliente, não? Realizamos o projeto e a gente falava em uma redução de combustível de 8 ou 9%, não? E conseguimos 40%. Nossa! Tá? Foi 40%. Então o cliente ficou quase um pouco bravo com a gente, não? Porque não procurou e falou, como eu explico isso para o meu supervisor, não? Que conseguimos uma redução de 40%, porque meu supervisor me vai cobrar porque não foi feito antes, não? Mas esse problema é bom, não? Quem dera, problema de luxo, se fala, problema de luxo.
qual que é a dificuldade mercadológica? Porque o produto alemão é conhecido por durabilidade, por robustez, né, em diversas áreas, né? E qual que é a concorrência hoje em dia, né, mercadológica que vocês enfrentam? Aham. Bom, eu acho que o dilema porque a competição é saudável. Certo. Né? A competição é característica do saudável do mercado. Faz parte do jogo, não? Exatamente. Agora, a grande questão é assim, o dilema, às vezes, do cliente é escolher entre um investimento baixo, né, e um investimento mais agressivo de longo prazo. Então, existe essa questão na indústria, eu não diria nem brasileira, mas a indústria sul-americana, ela passa por isso, né? Passa por uma transformação, por desafios, e aí tem outras questões que influem diretamente na operação, né, como impostos e tudo mais. Mas o desafio do industrial é justamente esse. Ele tem uma dor, ou eu invisto, né, menos aqui, faço uma ação paliativa, né, ou eu olho para o longo prazo. Então, eu vejo assim, os nossos maiores embates comerciais, eles estão justamente quando o cliente entra nesse dilema. Uhum. Né? Quem entra com a visão de longo prazo, dificilmente a gente tem essa dificuldade. Vocês têm que implantar um projeto na empresa, né? Não é só vender. Então é um trabalho mais íntimo, né, com o cliente de vocês. Exatamente. Então, sim, o lead time, não? Como falamos, desde o início do projeto até fechar o projeto, às vezes são anos, não? Anos para fechar o projeto, não? Porque isso implica muitas conversas técnicas, muitas medições, não? Uhum. Argumentos técnicos, argumentos da economia, não? Para mostrar para o cliente, ok, vale a pena fazer o investimento. Sim. Ah. No começo aqui da nossa conversa, vocês comentaram que não adianta participar do mercado, não adianta vender um produto para a indústria e não estar presente com serviço, né? Como é que funciona a assistência técnica, treinamento? É necessário treinamento? Como é que funciona isso aí? O serviço, a assistência técnica é um assunto fundamental para Weishaupt. A família Weishaupt sempre fazia questão, não, de ter um serviço diferenciador. Não? Significa, temos nossos próprios técnicos e um cliente que nos procura fala com pessoas, não fala com um call center. Não? Call center, você sabe como funciona, você liga, você tem que pressionar números, não? E para tentar conseguir falar com uma pessoa se houver. Tá? Isso em Weishaupt é muito diferente. Um exemplo, Alemanha. Alemanha tem diferentes regiões com diferentes sotaques. Não? Por exemplo, eu sou do sul da Alemanha, tenho um sotaque do sul. Em Weishaupt, Alemanha, em minha região, só tem pessoas que falam meu sotaque. Tá? Para ter um serviço... Ter cuidado para ter um serviço super personalizado para os clientes. Não? Claro, isso aqui na América Latina é outro desafio, não? Porque o tamanho, as dimensões são outras. Não? Mas temos um time forte agora, não? Um time próprio de técnicos, não? E a gente procura nossos clientes, não? Para oferecer manutenção preventiva dos queimadores, não? Justamente para evitar problemas no futuro. Não? Porque o problema com o queimador significa, em muitos casos, a parada de produção. Não? Pode imaginar um cliente grande, não, que tem que parar a produção por causa de um problema de uma peça pequena, uma falha pequena de um queimador. Não? Isso não deveria e não pode acontecer. Não? Então você diria que isso aí é já um diferencial que vocês oferecem? Totalmente. Mercadologicamente. E próprios técnicos. Nós estamos trabalhando com técnicos terceirizados. Temos nossos próprios técnicos que dominam nossos queimadores, que dominam nossa tecnologia. Uhum. O pós-venda, então, também é uma peça ativa, né, na negociação. Sim, a gente justamente estamos com um maior projeto, não, dentro da empresa, não, para nos aproximar, não, aos clientes, para estabelecer um vínculo muito forte com o cliente, não? Por exemplo, com a manutenção preventiva, como falei, dos queimadores, ou que o próprio cliente
cria um pequeno estoque dentro da empresa com peças de reposição. Tem não? casos nisso também. Temos, sim, porque, claro, uma pequena peça que falta poderia provocar, como falei, uma parada da produção. Não? Por isso, a gente aconselha, não, que o cliente está com um estoque mínimo, peças mínimas, não, na própria empresa. Não? Sim. Com a peça em estoque, com o treinamento adequado, você mitiga qualquer risco de parada por falta de manutenção. E a nossa ideia é prover dos dois lados, tanto a disponibilidade das peças como o treinamento adequado para que o cliente, pelo menos no primeiro momento, tenha a condição de fazer o seu reparo rapidamente. Os treinamentos que vocês oferecem é em loco, vocês se deslocam ali até a planta Sim, a do gente cliente e tal. sim, treinamento no cliente ou treinamento aqui em nossas instalações, não? Porque temos uma sala de caldeira, não? Um laboratório com várias caldeiras de diferentes tamanhos e também queimadoras de diferentes tamanhos e a gente simula um processo de queima, não, com os clientes, não, para achar o ponto óptimo da queima, não. Isso também oferecemos no cliente e também em nossas instalações. Legal. Como é que é a estrutura comercial de vocês? Vocês têm parceiros, vocês têm representantes comerciais, né? Porque para atuar. Próprio, só no Brasil, já com a dimensão dele, já tem essa questão, né? É uma pergunta claramente para o gerente comercial, não? Sim, não, por estratégia e justamente pelo desafio de fornecer uma solução, né, nós optamos por ter uma equipe de vendas direta. Né? Então, esse trabalho de venda, como é um trabalho de investigação, de levantamento de demandas, né? Existe uma convivência com os processos produtivos, né? Então, até pelo ciclo de venda, como o Robert comentou, ser um pouco mais extenso, nós optamos por ter vendedores diretos na nossa equipe de venda direta. E estamos ampliando, inclusive, para fora do Brasil. Não? Já temos agentes de venda direta também em outros países. Existem parceiros, obviamente, tanto pessoal de suporte, como gente de serviços, como pessoas em empresas de engenharia especificadas, né, que atuam nesse ramo de energia térmica. Existem parceiros-chave, aqueles onde a gente entende que agrega conhecimento para a nossa tecnologia e vice-versa. Né? Sim. Então, sim, existe um trabalho de parceiros, mas a venda é exclusivamente através do nosso time direto. Certo. E qual que é o crescimento em questão, qual que é o setor que mais cresce para vocês aqui no Brasil ou Latam? Qual o setor industrial que mais demanda crescimento de vocês? O foco principal da Weishaupt no passado era Brasil, não? Brasil, nosso mercado principal, não? Agora a gente também está com vendedores e com técnicos próprios em outros países também da nossa região de vendas, não? Por exemplo, no Chile temos um próprio vendedor técnico, não? Em Peru também temos um próprio vendedor técnico, estamos procurando em outros países, não? A indústria disso, não? Eu acho que toda a indústria que fabrica alguma coisa, não? Que tem um processo térmico, pode ser cliente da nossa empresa. Complementando o que o Robert disse, é justamente isso. Nós estamos presentes em vários segmentos. Existem aqueles segmentos que demandam mais, né, onde a energia térmica tem uma importância maior dentro do seu processo. Então, quando a gente fala assim, de alimentícia, química, as montadoras de modo geral, bebidas de modo geral, são segmentos muito importantes, né, porque eles concentram processos, né, a parte metal mecânica também. Então, onde é necessário calor, tem uma importância grande para a gente. Existe algum plano de expansão aí? Né? Vocês estão presentes no Brasil fisicamente, existe algum plano aí de expansão aí para outros países latino-americanos? Não, sim, agora estamos começando, não, com próprios funcionários em outros países, não? Claro, essa seria a primeira fase. A segunda fase seria também abrir um escritório, não, em outros países, não? Outros países da América Latina, não? Também abrir outros escritórios aqui dentro do Brasil, não? Dentro do Brasil. Vendo o tamanho aqui, Nordeste está muito longe de Indaiatuba, não? Sim. E como falei aí,
no início a gente procura ficar o mais próximo possível do cliente. Significa que a gente deveria ter escritórios em outros estados do Brasil, não? Faz sentido, né? São desafios logísticos aí, né? E também o atendimento, se agiliza tudo, né? Qual é a questão de novas tecnologias? Existem novos produtos em desenvolvimento que vocês podem, claro, comentar aqui para gente? Assim, bom, a Weishaupt tem um centro de pesquisa e desenvolvimento próprio, né? É o maior de capital privado, lá na Alemanha, né? E onde esse processo de pesquisa e desenvolvimento é constante. Como novidades nos últimos anos, né? Algumas a gente estão entrando para o mercado já agora, já começamos a fornecer. Eu falo de uma tecnologia que nós chamamos de ZMI, né? Uma tecnologia ZMI. É um tipo de queimador onde ele tem um range de potência, né? Maior, a gente chama de turn down, né? Um turn down mais estendido, onde ele modula rapidamente tanto para quando existe uma demanda de energia quanto quando essa demanda decresce, né? E esse range ele é um range muito mais amplo do que a média que a gente encontra no mercado de tecnologias, né? Isso faz com que o cliente tenha precisão, tenha qualidade na operação e economia. Essa é uma linha muito voltada para fornos, de modo geral, sobretudo na indústria alimentícia, sobretudo também para secadores, né? E aí eu deixei de mencionar algumas indústrias muito importantes, onde esse tipo de tecnologia é muito bem-vinda, né? Como papel, como secagem de grãos, né? O agronegócio tem muitas aplicações, a mineração também tem muitas aplicações. Então esse é um tipo de tecnologia que ela já estava presente em equipamentos de maior porte, né? Então a gente tem essa tecnologia já disponível já há alguns anos para equipamentos grandes. A novidade é que ela está sendo disponibilizada em equipamentos de menores potências. Então, para alguns tipos de aplicações onde a precisão, que eu estava falando, de temperatura é requerida, ele é muito bem-vindo, tá? Um outro tipo de tecnologia também que já está no grupo já há 2, 3 anos, mas que a gente está trazendo aos poucos aqui para a América do Sul, é o gerenciamento eletrônico, né, com até 4 combustíveis, simultâneos ou não, né? Podem ser líquidos ou gasosos, né, mas até 4 combustíveis. É um gerenciamento constante e automático. E aí eu dou um exemplo. Nós temos algumas indústrias que elas geram biogás, né, durante o seu processo. Então, só que ele gera durante uma parte do dia, né? Então, o biogás, você não pode dispensá-lo diretamente na atmosfera. Então, por regulação, você precisa queimá-lo. Então, essa energia, normalmente, ela era desperdiçada. Hoje, o mercado está mais atento e o biogás está sendo aproveitado do ponto de vista energético. Só que ele não está disponível 100% do tempo. Sim. Então, normalmente, existe um combustível acessório, né, para que você faça a queima complementar, né? Então, é um processo inteligente, assim? Ele detecta? Totalmente inteligente. Então, se tem biogás, ele queima biogás, ou a sua mistura com um segundo combustível. Sim, até comparar os preços, não? O preço de compra do combustível, não? Um critério pode ser o preço. Sim, o preço, não? Eu estou falando se, por exemplo, nesse momento o gás está bem mais econômico que outro combustível, então o sistema recomenda o uso do gás. Exatamente, até 4 combustíveis. Simultaneamente, sem parar o processo de aquecimento, tá? Então a gente não precisa interromper a operação para poder fazer alguma substituição de bicos, nada disso. É um processo totalmente automático. Poxa. Então, como é essa questão de tecnologia, assim, de monitoramento também à distância? Então, está completamente já incluído nos produtos, já faz parte da cultura da Weishaupt trazer esse tipo de tecnologia 4.0, vamos dizer assim. Sim. Essa tecnologia de comunicação, né, ela já é integrada já há bastante tempo. Então, ela é uma tecnologia amigável, né, para vários canais, várias fontes de comunicação, né, com os sistemas supervisórios, né, remotos. Existem vários níveis de automação que a gente pode oferecer, né, para esse monitoramento remoto. Isso já é uma realidade e essa tecnologia que eu mencionei agora, ela com certeza já incorpora isso. A família Weishaupt faz muita questão, não? Aqui sempre
desenvolver e oferecer uma tecnologia que não existe no mercado, não? Temos um centro, como o Adilson já mencionou, um centro de pesquisa e desenvolvimento na Alemanha de 5.000 metros quadrados, não? Com caldeiras de menor tamanho até o máximo de tamanho, não? Sempre para simular e procurar novas tecnologias, não? Esse é um desafio da família Weishaupt sempre, não? Achar uma coisa que ainda não existe. Não. Sim, essa questão de inovação constante, vocês acabam tendo que, vamos dizer assim, de certa forma, educar o cliente de vocês a respeito de melhores tecnologias aí mais inteligentes, como você acabou de comentar, como não é uma coisa que, vamos dizer assim, não existe no mercado, vocês têm que ensinar o cliente o benefício de tudo isso. É um desafio? Um grande desafio, não? Que sempre tentamos isso com nossos treinamentos, não? Com as visitas técnicas, não? De nossos vendedores técnicos, não? Ao cliente. Por isso temos nossos próprios vendedores, porque nossa tecnologia é bem desafiador, não? E precisa pessoas, não? Que dominam isso, não? Para justamente explicar os benefícios para o cliente. Mais um desafio, não? Tem clientes que procuram essa tecnologia e outros clientes que procuram mais preço, não? E outras soluções mais econômicas. Não? Sim. Não pode ser, não sei se... Não, é um desafio, sim, na medida em que até a própria tecnologia existente, né, as pessoas eventualmente mudam dentro da própria organização. Então existe essa preocupação da nossa presença para estar sempre reforçando aquilo que o cliente pode tirar de melhor da tecnologia. Mas esse é um esforço constante, isso aí não para. Só por curiosidade, como é que vocês fazem essa comunicação? Como é que vocês estão presentes nos clientes? Como é que vocês estão mostrando as novidades? É por feira? É por canais online? Quais são os principais canais aí que vocês... Diferentes ferramentas que a gente usa, não? A gente usa, claro, as redes sociais, não? A gente usa nossos treinamentos, não? Nosso time comercial, não, que visita os clientes, não, significa sempre estamos procurando o contato com o cliente, não. Por isso o mundo da energia, não, muda muito rápido, não. Por isso a gente sempre deve estar informando a nossos clientes sobre novidades, não. Organizamos workshops também, workshops, seminários, onde a gente procura reunir dentro de temas assim específicos, né? Ou regionais, ou dependendo do segmento, ou da aplicação, fóruns com esses profissionais para que a gente possa difundir e trocar ideias sobre tecnologia e aplicação. Esse é um canal que funciona muito no nosso negócio, porque é uma oportunidade de a gente compartilhar esse ponto de vista com vários profissionais ao mesmo tempo, né? Então, esses fóruns, workshops, que nós organizamos, inclusive, com muita frequência lá na nossa sede aqui em Indaiatuba, né? Convidamos, inclusive, clientes e interessados no tema a conhecerem a tecnologia. Esse fórum funciona muito bem para essa divulgação. E, como o Robert disse, através quando a nossa visita comercial, ela é uma consultoria, né? Eventualmente ela resulta num negócio ou não, mas é uma consultoria energética. A gente procura trocar ideias. Eu acho que ela tem essa característica, né, essa necessidade de comunicação muito pessoal entre os profissionais. É conhecimento... Muito sensível ao contato. Sim, como a Adilson falou, não? Nossos vendedores são mais consultores, não tem essa pressão, não, de fechar negócio, não, imediato. Não? A gente quer que o cliente se sinta confortável, não, com a visita, não, com a nossa tecnologia. Não? E se o cliente opta por não comprar a nossa tecnologia, também a gente respeita isso, não? Não tem problema. Como foi dito no começo, né? Faz parte do jogo, né? Sim. Bom, a gente já está encerrando aqui no nosso tempo, mas antes eu gostaria de perguntar se vocês têm aí alguma mensagem, alguma questão para deixar para engenheiros ou para empreendedores no setor que precisam aí de queimadores, né? De soluções de Weishaupt. Bom, um conselho sempre, não?
o pensamento a longo prazo, não, com o sistema energético, não, ver os benefícios no futuro, não, ver as questões de redução de gases de combustão, redução de combustível, não, fazer a empresa mais sustentável, não, ter esse pensamento, ter uma visão a longo prazo, não. Isso não é isso que a gente recomenda para a indústria, não, para os engenheiros da indústria. Sintetizando, eu imagino que a mensagem que a gente gostaria de deixar é que se o senhor tem um problema de redução de combustível, de redução de emissões, né, de ganhos de produtividade na parte de energia térmica de aquecimento, nos procure. É um prazer estudar, né, e propor uma solução para esse tipo de caso. E como falamos como consultores, nenhuma obrigação, mas a gente adora compartilhar nosso conhecimento, não? Nossa experiência com nossos clientes. Quero pedir para vocês deixarem aqui os contatos, site, mídias sociais. Vocês podem falar aí para a gente? Assim, bom, o nosso website, né, weishaupt.com.br, estamos presentes no Instagram, né, como também weishauptbr. Nosso telefone de contato é 19, né, 3801-9800. Estejam à vontade para nos contatar. E através desses canais, com certeza, alguma resposta, algum contato vocês vão conseguir. E como falamos no início, não, quando um cliente nos liga, ele não vai querer em um call center, não, ele vai falar com pessoas. Isso também é um diferencial da Weishaupt. A gente procura esse contato pessoal com o cliente. Vai ser recebido, né? Tá certo, então. Eu quero agradecer vocês pelo tempo que vocês disponibilizaram para estar aqui presente, para estar falando aí sobre o mercado, compartilhando aí tanta experiência. E quero também pedir aí para quem está nos assistindo que sigam, né, os nossos canais, Instagram, o YouTube, LinkedIn, e ativem o sininho também aí para receber as notificações de todos os novos episódios que estivermos lançando aí. E até a próxima. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Obrigado. Muito obrigado, pessoal.